Chegamos ao segundo módulo do treinamento e esse também é um vídeo mais para iniciante. Por quê? Porque nesse vídeo você vai entender o conceito, o que é suporte e resistência, o que é pullback, o que é falso rompimento e o que é linhas de tendência. Eu vou te explicar o que é isso. Eu não vou te ensinar a operar isso agora. Isso fica mais avançado nos próximos módulos, mas se você está iniciando, você precisa entender o que isso é, para aí sim não se atropelar lá na frente. Então, vamos comigo. Eu vou desenhar rapidinho aqui o que é o suporte e resistência, a gente já vai para a tela, só para você entender. Basicamente, suporte e resistência são vários pontos que o gráfico deixa. Então, tudo isso aqui é topo, fundo. E tudo é uma resistência e tudo é um suporte. Resistência e suporte. Sempre que o mercado estiver caminhando, tudo que estiver abaixo dele é suporte, tudo que estiver acima dele é resistência, tá? No decorrer do treinamento, vocês vão aprender a marcar da melhor forma possível, saber tudo. Só que aqui você precisa entender o que é. Então, basicamente, uma resistência é um ponto onde a gente vai fazer uma venda, o mercado cair, e um suporte é um ponto onde a gente vai fazer uma compra, o mercado subir. Vamos para a tela agora que você vai entender exatamente o que é o suporte e resistência. Vamos lá, eu estou com o gráfico aqui aberto e agora eu vou te falar o que é suporte e resistência. Basicamente, suporte e resistência são pontos que o gráfico ele joga o preço para cima ou para baixo. Suporte e resistência significa ação do preço, price action, o famoso price action é a ação do preço. Então, basicamente, se o mercado aqui ele foi jogado para baixo, aqui eu tenho uma resistência. Se o mercado aqui nesse ponto ele foi jogado para cima, eu tenho um suporte. Sempre assim, mercado jogado para cima, eu tenho um suporte. Aqui eu tenho pontos de suporte. Isso aqui também se chama topo e fundo. Topo e fundo. Topo e fundo. Então, basicamente, o mercado ele é representado por topos e fundos e regiões de suporte e resistência. Então, tudo que você vê no gráfico é suporte e resistência. Por exemplo, aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho um suporte, aqui eu tenho mais uma resistência, aqui eu tenho mais um suporte, tenho mais uma resistência, outra resistência, outra resistência, outro suporte, outra resistência e assim vai. Só que nesse treinamento você vai entender e identificar qual que é a melhor resistência e qual que é o melhor suporte, porque tem uma porrada de resistência e suporte, cara, e você não pode ficar operando em todos eles, senão você vai se ferrar, tá bom? E esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é te ensinar a pegar a operação em M5 no melhor ponto. Então você esquece tudo que você viu já, porque você está começando do zero, você está começando comigo, então presta atenção. Então, Thiago, o que é suporte e resistência? Vamos explicar numa língua bem portuguesa. Imagina que a gasolina, ela tá a R$4 e ela tá nesse ponto aqui, ó, do gráfico. Tudo tem um gráfico, tá, gente? O Bitcoin tem um gráfico, a Petrobras tem um gráfico, tudo que você imaginar tem um gráfico que mede quanto que já custou, quanto que pode custar e por aí vai. Então imagina que a gasolina aqui hoje, ela tá a R$4, só que ele tá nesse ponto aqui, R$4. Aí começa a subir a gasolina e ela vai lá para R$5. Ou seja, o gráfico subiu. Basicamente é isso o gráfico aqui. Ele está subindo e descendo, valorizando e desvalorizando. Aí a gasolina cai para R$4,50. Aí sobe um pouco, e daqui a pouco ela chega lá no suporte da onde? Dos R$4. Quando estava R$4, o que aconteceu com o mercado? Foi para 5, certo? Então quando ele chega a 4 de novo, existe uma grande chance dele voltar para 5. E aqui ele chega no suporte, por isso que é o suporte. O suporte é o chão da casa. Toca no chão e sobe. E a resistência é o teto. Então, quando toca na resistência, imagina uma bola quicando, ó. Uma bola quicando. Tem aqui o teto de uma casa e aqui tem o chão. Aí tá lá uma bolinha de gude. Ela quica no chão, ela bate, ela sobe, ela quica, ela cai de novo. Então, o suporte joga o preço para cima, a resistência joga o preço para baixo. Basicamente é isso. Só que em algum momento, essa bola vai vir com tanta força que vai romper. Entendeu a parada? E daí a gente fala de outra análise, que é o pullback, que eu já vou falar para vocês. Então, só para vocês entenderem o que vocês vão ver nesse treinamento, tá? Isso é bem para iniciante mesmo, tá, gente? Suporte e resistência. Pontos que o mercado vai jogar o preço para baixo ou para cima. E nesse treinamento eu vou te ensinar a pegar o melhor ponto para você saber que a vela vai retrair, conforme você já viu nas primeiras aulas, né, no primeiro módulo do iniciante, a gente trabalha a retração de L5. Então, é importante você saber o que é suporte e resistência, porque é lá que você vai trabalhar. E no decorrer das aulas você vai entender qual que é o melhor ponto. Então, basicamente é isso. Agora falando de pullback, tá? Pullback, o que é o pullback? Lembra que o suporte, lembra que a resistência é o ponto aonde a gente vai vender, é um topo,
onde a gente vai fazer uma venda? Ok. Já o pullback é o rompimento deste ponto, o retorno do preço aqui e a continuação. Então esse é o movimento de pullback. Pullback significa puxar o preço. Basicamente esse movimento aqui é romper, volta, toca e continua. Então é aqui a entrada do pullback. Vamos para a tela para você entender. Agora falando de pullback, tá? O que é o pullback? Lembra que eu acabei de desenhar uma casa que tem o teto e tem o chão. Então a bola, quando ela quica no chão, ela vai para o teto. Quando ela quica no teto, ela vai pro chão, e assim vai. Só que uma hora ela vem com força. E nesse treinamento você vai entender também quando não entrar numa retração. Você vai ver tudo, cara. Fica tranquilo. Eu sei que é muito conteúdo, mas calma. Fica tranquilo, tranquilo. Eu vou te conduzir da melhor forma pra gente arrebentar tudo nesse treinamento e você dominar o que você tá fazendo, tá? Uma hora o mercado ele vem com tanta força que ele vai romper. Por exemplo, aqui eu tenho uma resistência. Não tenho? Aqui eu tenho uma resistência. Olha só, o mercado ele não rompeu? Rompeu, não rompeu? Então, e olha só o que é o pullback, é este movimento aqui, ó. Tá vendo essa vela aqui, que tocou aqui embaixo e subiu? Então, esse é o pullback. O que significa o pullback? Pullback significa puxar o preço e pegar impulso. Então eu vou botar uma linha, ó. Como eu peguei a linha, vim aqui embaixo, é só isso que você vai usar. Tá vendo? Tem uma porrada de indicador aqui, ó. Isso aqui, exclui da sua vida isso. Você não precisa disso. Você vai ser uma pessoa muito foda em ler a vela de M5 e saber o que ela vai fazer. Esquece isso aqui que você tá vendo. Esquece. O que você vai usar? Isso aqui, ó. Linha horizontal e linha de tendência. Só. Ignora qualquer outra coisa. O que é a linha horizontal? É para marcar a resistência. Então eu marquei a minha resistência aqui. Aí vim aqui e marquei o meu suporte. Lembrando, como eu acabei de falar, eu tenho vários suportes de resistência. Vários, mas eu não opero todos. No decorrer do treinamento, você vai aprender comigo. Tá bom? Então se você já me segue há muito tempo, se você já domina, se você já fez algum treinamento meu, você nem precisa ver essa aula, porque você já sabe o que é suporte de resistência, já sabe o que é pullback. Você pode avançar para as aulas avançadas, que é o próximo módulo, onde a gente foca exatamente nos melhores pontos e tudo mais. Mas se você está começando, aqui é o caminho, tá? O que é o pullback, Thiago? O pullback é... O que significa pullback? Significa puxar o preço. Basicamente acontece o rompimento da resistência ou do suporte, o mercado volta, toca e vai, ou seja, ele faz um movimento exatamente assim, ó. Imagina aqui que a gente tem uma resistência, acontece o rompimento, vem aqui, toca e sobe. Deu para entender? Isso é o pullback. É o movimento de puxar o preço. Então imagina lá uma casa, a bolinha de gude bate no chão e rompe, ela quebra o telhado. Só que quando ela quebra o telhado, ela não volta no mesmo buraquinho que ela passou. Ela não desce. Ela cai em outro lugar. Quando ela cai em outro lugar, ela bate, só que ela não tem mais força para vir aqui. Ela bate e sobe. Então isso é o pullback. Puxar o preço. É romper uma zona, tocar e subir, ok? Basicamente no suporte também, romper uma zona, tocar e cair. Então é ir a favor do rompimento e a favor da força. Então suporte e resistência é tocar na resistência e cair, tocar no suporte e subir. Pullback é romper, voltar, tocar e subir. Isso é pullback, ok? De novo, ao longo do treinamento vocês vão entender exatamente como operar. Relaxa, calma, eu sei que é muito conteúdo, mas a gente vai se encontrando. Falso rompimento, queridinho falso rompimento. Pô, um personal que eu sou apaixonado por ele, você vai me ouvir muito falar. O que é? Só para você entender. É isso aqui, ó. A gente tem a mesma zona que a gente pegaria a retração, porém o mercado rompe. E ele não faz o pullback, ele volta. Ou seja, ele volta para cá. O que é o falso rompimento? É este toque aqui. Então, de novo, suporte e resistência, venda, pullback aqui, falso rompimento aqui. Deu para entender? Resistência, suporte e resistência seria essa operação. Pullback seria essa, falso rompimento é o retorno. Vamos para a tela que você já vai entender. Thiago, o que é falso rompimento? Outro operacional excelente, mas muito bom e talvez é o que vocês mais vão operar. Então aqui rapidinho você vai entender o que é falso rompimento. Você não vai aprender a operar agora, você vai saber o que é. Calma, que tem muita coisa. Vamos lá. O que é o falso rompimento? Falso rompimento é basicamente isso aqui, ó. Que eu encontrei um exemplo de um falso rompimento muito grande, mas tem vários tipos de falso rompimento. Tá vendo, ó? De novo, aqui eu tenho uma resistência. Lembra? Topo. O que é um topo? Ó, esse movimento aqui. Tá vendo que o mercado se movimenta por ondas? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então eu encontrei um topo. Automaticamente, um topo vira uma resistência. Aqui eu tenho mais um topo, ou seja, mais uma resistência. Logo vocês vão aprender como marcar tudo, tá? Então, tenho aqui as resistências. Tá vendo que o mercado ele rompeu?
fez o pullback, ó, pullback, ele rompe, toca e sobe. Então a vela de M5 ela rompeu, veio até aqui embaixo, tocou e subiu, finalizou e foi. E tá vendo que voltou? O mercado voltou aqui para dentro desse canal. Aqui é um canal, ó. Aqui é um canal. O mercado foi e voltou. E tá vendo que aqui ele tocou e retraiu? Então, o mercado tem uma resistência, faz um rompimento e toca aqui e cai. Isso aqui é o falso rompimento. Thiago, mas por que falso rompimento? Que nome estranho é esse? Muito simples. Ele foi, ele não continuou a alta, ó. Não continuou. Ele volta. Então, ele fez um falso rompimento. E o primeiro toque após o falso rompimento seria a nossa entrada, que é esse movimento de vir aqui, tocar e cair. Eu vou procurar mais alguns exemplos aqui só para você entender o que é, tá? Olha só, encontrei outro exemplo aqui. Então eu marco a minha resistência, ó, marquei a resistência. Ok? Aqui tá a minha resistência. Tá vendo que o mercado ele rompeu? Rompeu, só que ele voltou. Tá vendo que esta vela ela tocou aqui? Isso é falso rompimento. Então, o falso rompimento nada mais é do que o mercado ir, não ter força e voltar. E aí você entra vendido aqui, ó. Aqui seria a operação, tá? Só entende o que é falso rompimento. Ao longo do treinamento você vai ficar muito foda. E de novo, vou repetir isso várias vezes. Se você já sabe o que é, você não precisa ver essa aula. Você pode pular para avançado. Se você não sabe, você é obrigatório a ver isso, tá? Linhas de tendência, a famosa linha de tendência. Linha de tendência, como você sabe, como eu já falei, o mercado ele vai se movimentar por topos e fundos e automaticamente esses topos e fundos são suportes e resistências. O que é a linha de tendência em si? É você ligar um topo com outro topo, ponto. Ligar um fundo com outro fundo. Ligar um topo com outro topo e automaticamente essas linhas vão servir como uma resistência e um suporte. Porque elas são as linhas de tendência que estão jogando o preço para cima e para baixo. Então é só fazer a ligação. Vamos lá para a tela que você vai entender. Outra coisa interessante agora que é a linha de tendência. Thiago, o que é linha de tendência? O que é linha de tendência? Linha de tendência basicamente é a gente abrir o gráfico assim e ver para onde ele está indo. Então aqui o gráfico ele está indo para cima, certo? Para cima. O que eu faço? Eu faço uma ligação, eu venho aqui, ó, linha de tendência e eu posso ligar aqui, ligando os fundos e os topos. Então, regra importante, o que é a linha de tendência? De novo, aprender a operar ela, você vai aprender ao longo do treinamento, só precisa entender o que é. O que é uma linha de tendência? Ligação de topos com topos, ó, topos com topos e fundos com fundos. Então, vamos marcar vários aqui. Ó, peguei a linha de tendência, liguei topo com topo. Pronto. Ah, quero ligar com esse topo aqui. Posso ligar. Liguei fundos com fundos aqui embaixo, ó, fundos com fundos. Eu não vou ligar fundo com topo. Eu ligo fundo com fundo, exatamente assim. E assim vai. Então, resumindo, o que é linha de tendência? Basicamente, sabe aqueles pontos de suporte e resistência, que são os topos, os fundos? Então, é ligar um no outro. Topo com topo. Liguei uma tendência de baixa aqui. Thiago, mas para que você vai usar isso? A gente vai usar isso como confluências para trabalhar a retração, junto com pontos de resistência, junto com pontos de suporte. Vou procurar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui liguei fundo com fundo, por exemplo, e aqui eu liguei um suporte. Vamos supor que aqui eu tenho um suporte, porque é um fundo, e aqui eu tenho uma linha de tendência, porque o mercado está vindo como, ó, topo acima de topo. Então temos uma tendência de alta. Tá vendo que o topo ele está vindo acima do anterior? Temos uma tendência de alta. Aí eu fiz a ligação aqui dos fundos e ele conflui com um suporte. Tá vendo que esse ponto aqui conflui com o suporte? Olha a vela que chegou aqui e retraiu. Então a linha de tendência ela é uma confluência para a gente conseguir operar retração, que é uma confluência muito forte, muito forte mesmo. Então, como eu ligo ela? Fundo com fundo, topo com topo. Dei um zoom no gráfico. Quero ligar uma linha de tendência aqui, ó, fundo com fundos. Ó, liguei. Tá vendo? Aí eu vou fazer as minhas marcações suporte e resistência. Basicamente é isso, linhas de tendência, tá? Então, o que você entendeu nessa aula? O que é suporte e resistência? Tá? De uma forma bem simples, o que é o suporte e resistência, o que é o pullback, o que é o falso rompimento e o que é linha de tendência. Eu quero que, se você está iniciando comigo agora, você nunca viu nenhum material sobre opções, se você nunca soube o que é isso que eu falei, eu quero que você assista essa aula pelo menos 3 vezes e anote, abre o gráfico, faz o que eu fiz, procura exemplos para você entender o que é só. Lembrando, nessa aula eu não ensino você a operar nada, eu só te passo o contexto, tá bom? Então, resumindo de novo, suporte e resistência, pontos que vão jogar o preço para cima ou para baixo, a gente vai operar nesse sentido, venda e compra. Pullback, rompeu, pega, toca e continua o rompimento, falso rompimento, vai,
volta para dentro do canal. Linhas de tendência, ligação de topos com topos ou fundos com fundos a favor da tendência. Então a gente vai marcar, não é igual suporte e resistência, é na tendência. Show de bola! Essa aula é uma aula explicando análise gráfica para você. Tudo que eu uso isso que eu mostrei para vocês, só que agora a gente vai subir o nível, a gente vai avançar pra caramba, tá? Agora o bicho vai pegar, porque a gente vai indo ponto a ponto. Por exemplo, nas próximas aulas a gente vai falar de retração, que é uma estratégia para operar em suporte e resistência e linha de tendência, entendeu? Por isso que é importante você saber exatamente o que é. Agora, vamos para o próximo módulo, a gente vai subir o nível e você vai avançando comigo.